nos corredores de pedra de Persépolis, onde o eco dos passos parecia obedecer à vontade do trono, começou a se gestar uma história que os cronistas antigos mal ousaram nomear. Não foi uma guerra nem uma derrota militar que abriu a fenda, mas algo mais silencioso e perigoso. Um desejo proibido nascido no âmago do poder. O rei que governava um império sem fronteiras visíveis, o homem a quem chamavam Rei dos Reis, descobriu tarde demais que nem toda autoridade pode ser imposta por decreto. No ano que hoje situamos por volta de 479 antes da nossa era, o mundo persa vivia um contraste brutal. Por um lado, banquetes intermináveis, colunas cobertas de relevos, tecidos tingidos com pigmentos que valiam seu peso em ouro. Por outro, uma corte vigiada por olhares que não esqueciam nada, onde cada gesto podia se converter em um sinal político. Nesse cenário, o luxo não era só prazer, era linguagem, era ameaça, era promessa. E o silêncio, mais que a palavra, ditava as regras de sobrevivência. Xerxes, herdeiro de uma dinastia que se apresentava como escolhida pelos deuses, havia comandado exércitos que pareciam impossíveis de contar. Os números que os historiadores repetem falam de forças tão vastas que obscureciam o horizonte. No entanto, dentro do palácio, longe dos campos de batalha, esse mesmo homem mostrou-se incapaz de dominar uma obsessão que não podia ser dita em voz alta. A ironia é cruel. Quem podia ordenar o destino de milhões perdeu o controle sobre si mesmo. A corte persa não era um espaço de romance nem de impulsos livres. Ali, o casamento era uma ferramenta, um contrato selado para assegurar alianças, heranças e estabilidade. As mulheres da família real entendiam essa lógica com clareza. Sabiam que uma atenção indevida podia ser tão perigosa quanto uma acusação pública. Por isso, quando o olhar do rei se fixou na esposa de seu próprio irmão, não nasceu uma história de amor, mas uma tensão mortal. Cada encontro visual, cada presente discreto, cada promessa velada, adicionava peso a uma balança que ameaçava romper-se. Os cronistas gregos, sempre atentos aos escândalos do inimigo oriental, descreveram este momento como o início de uma decadência moral. Mas mesmo sem exageros, o perigo era real. Em um sistema onde a família real representava a ordem do cosmos, quebrar uma norma interna equivalia a desafiar a estabilidade do império. A mulher no centro dessa atenção não era ingênua. Compreendia que aceitar significava perder tudo. Sua recusa constante não foi um ato de orgulho, mas de lucidez. Assim, em meio a salões iluminados por tochas e corredores cobertos de tapeçarias, acendeu-se uma faísca que ninguém conseguiu apagar. Os boatos começaram a deslizar como sombras, e a pergunta tornou-se inevitável. O que acontece quando o homem que encarna a lei decide ignorá-la? A história que segue não é apenas um relato de corte e traição, mas uma antiga advertência que ainda ressoa hoje. O poder absoluto, quando se torna íntimo, pode destruir aquilo mesmo que pretende governar. Para compreender a gravidade do que estava prestes a acontecer, é necessário deter-se na magnitude do mundo que Xerxes governava. O Império Persa não era apenas uma extensão de territórios conquistados, mas uma estrutura cuidadosamente sustentada por rituais, hierarquias e símbolos. Desde as costas do Mediterrâneo Oriental até as planícies que olhavam para a Índia, milhões de pessoas viviam sob um mesmo soberano, convencidas de que sua autoridade não era humana, mas quase sagrada. O rei não só governava, representava o equilíbrio entre o céu e a terra. Nesse contexto, a família real era muito mais que um núcleo doméstico. Era o eixo sobre o qual girava a estabilidade política. Os irmãos do rei não eram simples parentes, mas pilares do sistema. Macistes, um deles, não era uma figura secundária. Filho de Dário e comandante respeitado, encarnava a lealdade e a continuidade da dinastia. Seu casamento não era um assunto privado, mas um ato político que consolidava alianças internas
e reforçava a imagem de unidade. Por isso, quando a atenção do rei se desviou para a esposa de Macistes, o gesto adquiriu uma dimensão inquietante. Na corte, nada era inocente. Um presente podia ser interpretado como uma mensagem, um convite como uma ameaça. Os servos observavam, os conselheiros calculavam, e os boatos cresciam sem necessidade de palavras explícitas. A obsessão do rei começou a ser notada não por atos públicos, mas por silêncios incômodos e decisões aparentemente menores que alteravam o equilíbrio cotidiano. A mulher em questão compreendia melhor que ninguém a fragilidade de sua posição. Não era uma jovem inexperiente, mas uma figura madura, consciente das regras não escritas que regiam o palácio. Aceitar a atenção do soberano significava trair seu esposo, mas rejeitá-la implicava desafiar o homem mais poderoso do mundo. Sua resistência constante foi, nesse sentido, um ato de sobrevivência. Cada negativa era uma aposta pela razão em um ambiente onde a vontade do rei costumava ser lei. Heródoto, o historiador que mais tarde narraria esses fatos, sublinhou um detalhe essencial. O rei evitou a coerção direta. Não porque carecesse de meios, mas porque entendia que a força aberta teria exposto muito cedo a fratura interna. Preferiu o caminho da insistência velada, das promessas ambíguas, da pressão invisível. Essa estratégia, longe de resolver o conflito, o aprofundou. Transformou um desejo pessoal em um problema estrutural. Nas sociedades antigas, a ordem familiar e a ordem política eram inseparáveis. Quando um se desfazia, o outro não demorava a segui-lo. A obsessão do rei não só ameaçava um casamento, mas a confiança entre os membros da elite. Os nobres começaram a perguntar-se até onde o soberano estava disposto a ir e o que aconteceria se nenhuma regra bastasse para contê-lo. Este foi o verdadeiro início da cadeia de acontecimentos. Não um ato visível, mas uma tensão sustentada, uma espera carregada de temor. Nos corredores do palácio, onde o poder costumava manifestar-se com solenidade, começou a se respirar algo distinto. A sensação de que o maior império do mundo estava sendo colocado em risco por uma batalha silenciosa, travada não nos campos de guerra, mas no interior da família real. Com o passar do tempo, aquilo que havia começado como uma tensão contida deixou de ser um segredo eficaz. Em uma corte onde cada gesto era observado e cada ausência interpretada, o silêncio também falava. Os boatos não precisavam de provas. Bastava a intuição coletiva de que algo havia se deslocado de seu lugar. Os conselheiros baixavam a voz, os servos evitavam olhares diretos, e os nobres aprenderam a medir suas palavras com uma cautela nova. A obsessão do rei, ainda sem nome público, começava a projetar uma sombra. Macistes, o irmão, continuava cumprindo com seus deveres, dirigia tropas, administrava regiões e se apresentava diante do trono com a lealdade que se esperava de um pilar do império. Mas mesmo ele percebia a mudança. No mundo persa, a desonra raramente era anunciada de frente. Insinuava-se mediante gestos, atrasos, preferências inexplicáveis. A distância emocional do rei transformou-se em uma inquietude política. O que significava que o soberano alterava a harmonia familiar sem explicação. A mulher que havia rejeitado o rei tornou-se, sem propor, um símbolo de resistência silenciosa. Sua recusa constante não era um desafio aberto, mas uma forma de preservar a ordem. Sabia que qualquer passo em falso poderia arrastar não só seu destino, mas o de seus filhos e o de seu esposo. Em uma cultura onde a honra familiar equivalia à estabilidade social, sua firmeza adquiria um peso extraordinário. Rejeitar o rei era sustentar uma fronteira invisível que protegia a todos. Mas as fronteiras invisíveis raramente detêm quem está acostumado a cruzá-las. Ao não obter o que desejava, o rei optou por uma via mais elaborada. Decidiu converter o tempo em aliado. Em vez de insistir diretamente, buscou uma solução que parecesse legítima,
até mesmo benéfica para a dinastia. Assim nasceu a ideia de um casamento que, em aparência, fortaleceria os laços familiares e fecharia qualquer suspeita. Na realidade, seria o início de uma transformação ainda mais perigosa. O anúncio da união entre o príncipe herdeiro Dário e Artaínthe, filha da mulher que havia resistido ao rei, foi recebido com celebrações oficiais. De fora, o enlace parecia uma manobra política impecável. 2 ramos da família real se uniam, reforçando a continuidade do poder. Banquetes, cerimônias e presentes selaram a aliança diante do olhar satisfeito da corte. Tudo estava desenhado para projetar estabilidade. No entanto, sob a superfície do ritual, escondia-se uma lógica inquietante. Ao vincular seu filho com aquela família, o rei assegurava a presença constante da mãe no palácio, o que não havia podido obter mediante insistência direta. Agora se aproximava sob a proteção da tradição. O desejo se disfarçava de estratégia, e a estratégia se apresentava como dever dinástico. Esta decisão revelou algo essencial sobre a psicologia do poder. Quando uma autoridade absoluta se encontra com um limite, raramente para. Busca redefinir as regras. O casamento, que devia ser um pilar de ordem, tornou-se uma ferramenta de acesso. E com isso, a corte compreendeu que o perigo não havia passado, apenas havia mudado de forma. Assim, o que muitos celebraram como uma solução elegante era, na realidade, o prelúdio de um conflito maior. A estabilidade que prometia a união ocultava uma tensão acumulada, pronta para estourar. No coração do império, o equilíbrio se sustentava por costume e aparência, mas já não por convicção. E quando a convicção desaparece, mesmo os rituais mais sagrados podem tornar-se armas. A boda real foi apresentada como uma celebração da ordem e da continuidade, mas dentro do palácio percebia-se um desconforto difícil de ocultar. As cerimônias se estenderam por dias, acompanhadas de música, oferendas e discursos cuidadosamente ensaiados. Tudo estava desenhado para convencer a corte e as províncias de que a dinastia se fortalecia. No entanto, para quem conhecia os códigos internos do poder, a magnificência do ritual não conseguia silenciar uma suspeita persistente. Algo nessa união não se encaixava de todo. Artaínthe, agora esposa do herdeiro, encontrou-se de repente no centro de uma rede de expectativas contraditórias. Como princesa e nora do rei, devia encarnar a modéstia, a obediência e a discrição. Mas também era jovem, recém-chegada a um ambiente onde cada movimento era observado. No mundo persa, a proximidade com o trono não era um privilégio inocente. Implicava uma vigilância constante e uma pressão que podia asfixiar. A nova posição de Artaínthe a protegia em aparência, mas também a expunha. O rei, por sua vez, interpretou o sucesso do casamento como uma confirmação de sua astúcia. Havia transformado uma negativa em uma oportunidade, uma rejeição em uma presença cotidiana. Não precisava de palavras nem gestos públicos, bastava a proximidade, com a normalização de encontros sob o teto do palácio. O poder, quando exercido desse modo, não é percebido como violência aberta, mas como uma inevitabilidade. Ninguém ordena, ninguém grita, e, no entanto, a vontade de um se impõe sobre a vida de outros. Os cronistas antigos assinalaram este momento como um ponto de inflexão. O rei já não agia só como governante, mas como alguém que confundia o destino do império com o seu próprio. Nas sociedades antigas, essa confusão era perigosa. O soberano devia representar a estabilidade do cosmos, quando suas decisões se guiavam por impulsos pessoais. Interpretava-se como um sinal de desordem universal. Não era uma simples falta privada, mas um presságio. A corte começou a se adaptar a essa nova realidade com a arma mais antiga da sobrevivência: o silêncio. Os conselheiros evitavam confrontações, os parentes fingiam não ver o evidente,
e os servos aprenderam a se mover como sombras. Este clima lembra dinâmicas modernas, nas quais o abuso de poder se perpetua não por consenso, mas por medo às consequências. Quando a autoridade se torna imprevisível, a prudência se transforma em cumplicidade involuntária. Enquanto isso, a rainha Mestres observava. Seu papel não era passivo. Como consorte do rei, representava a continuidade ritual e a dignidade da família real. Sua autoridade não era exercida no campo de batalha, mas no controle de símbolos, cerimônias e castigos sociais. Nesse momento, ainda mantinha a aparência de harmonia, mas cada gesto calculado indicava que estava reunindo informações. Na corte persa, a paciência era uma forma de poder. Assim, sob o brilho das festividades e a calma aparente, o palácio se tornou um espaço carregado de tensão. O que havia começado como uma estratégia para ocultar um desejo, transformou-se em um cenário onde todos sabiam que algo estava se gestando. A pergunta já não era se o equilíbrio se romperia, mas quando e de que maneira. Em um império construído sobre rituais, a ruptura mais perigosa era aquela que ocorria em silêncio. A proximidade constante acabou por alterar o próprio ritmo da vida no palácio. O que antes era uma sucessão previsível de rituais e audiências, começou a adquirir um tom inquietante, como se o tempo tivesse se tornado mais denso. Artaínt, instalada agora no coração do poder, compreendeu que sua nova posição não lhe concedia controle, mas exposição. Em um ambiente onde a autoridade se manifestava através de favores e silêncios, a juventude se convertia em vulnerabilidade. Cada passo, cada olhar, podia ser interpretado como uma mensagem que ela não havia escolhido enviar. O rei, habituado a que os limites cedessem com o tempo, interpretou a normalidade como permissão. Não houve proclamações nem gestos visíveis para o público. A pressão era exercida nos interstícios do protocolo, nos momentos que não deixavam rastro escrito. Assim operam os abusos de poder mais persistentes. Não precisam de violência explícita, mas da assimetria absoluta entre quem decide e quem depende. Nesse clima, a resistência se torna silenciosa e o consentimento uma ilusão fabricada pelo medo. Os relatos antigos sublinham que nada disso ocorreu no vácuo. A corte era um organismo atento, sensível às mudanças de humor do soberano. Os boatos começaram a adquirir forma, e com eles, a ansiedade. O herdeiro Dário, preso ao seu papel de príncipe e esposo, ficou enredado em uma rede de expectativas contraditórias. Nas monarquias antigas, o primogênito devia ser exemplo de ordem. Qualquer sinal de fratura em seu casamento era uma ameaça direta à continuidade dinástica. A estabilidade do futuro era medida, em grande parte, pela harmonia do presente. Enquanto isso, a rainha Amestriz continuava observando. Sua experiência lhe permitia ler os sinais que outros preferiam ignorar. Na cultura persa, os símbolos eram mais eloquentes que as palavras. Um convite reiterado, um privilégio concedido fora de lugar, uma peça de vestuário entregue no momento errado. Tudo tinha significado. A rainha entendia que, se a ordem se quebrasse, não seria por um ato isolado, mas por uma cadeia de decisões que alguém devia deter. Foi nesse contexto que o rei, em um gesto tão solene quanto imprudente, ofereceu um juramento sem condições. Prometer qualquer coisa era uma fórmula carregada de peso ritual. No mundo antigo, a palavra do soberano não era uma cortesia, era um ato que comprometia os deuses, a nobreza e o próprio trono. Ao pronunciá-lo, o rei não só tentava assegurar lealdade ou proximidade, mas se colocava em uma armadilha criada pela tradição. Artaínt compreendeu o alcance desse juramento antes que muitos outros. Em uma corte onde os objetos representavam status e verdade, escolheu não uma joia, nem uma concessão, mas um símbolo. Aquilo que pediu não era um simples presente,
mas uma prova silenciosa capaz de converter o oculto em visível. A petição transformou uma relação ambígua em uma evidência impossível de negar. Nesse instante, o equilíbrio precário se rompeu. O juramento obrigava o rei a escolher entre dois desastres: trair sua palavra ou expor uma fratura íntima diante de toda a corte. A história persa havia conhecido conflitos, conspirações e rebeliões. Mas poucas vezes, um gesto aparentemente pequeno havia concentrado tanta carga política e emocional. O destino do palácio começou a girar em torno de um objeto que, sem derramar uma única gota de sangue, revelaria a verdade que todos temiam nomear. A decisão do rei foi tomada em silêncio, mas suas consequências ressoaram em cada canto do palácio. Cumprir o juramento significava abrir uma porta que já não poderia ser fechada. Negar-se, por outro lado, teria posto em dúvida a sacralidade de sua palavra, um pilar essencial do poder persa. Nos impérios antigos, um soberano podia perder uma batalha e continuar governando, mas perder a autoridade moral de sua promessa era um risco maior. Assim, preso pelo seu próprio gesto, o rei escolheu o caminho que acreditava ser menos perigoso, sem compreender que ambos conduziam ao mesmo abismo. O objeto solicitado mudou de mãos sem cerimônias. Não houve proclamações nem testemunhas oficiais, apenas a discrição tensa dos servos e a certeza de que nada realmente oculto permanece assim por muito tempo. Em uma corte onde os símbolos falavam mais alto que os decretos, aquele translado foi interpretado de imediato. Os corredores, acostumados ao murmúrio, encheram-se de uma compreensão muda. Não era preciso explicar nada. A ordem havia sido vulnerada. Quando Artaínte apareceu portando aquele símbolo, a mensagem tornou-se impossível de ignorar. Não foi um ato de provocação aberta, mas uma afirmação silenciosa de uma promessa cumprida. Em sociedades ritualizadas, esses gestos equivaliam a declarações públicas. O que antes eram boatos tomou a forma de uma evidência visível. A corte, que havia aprendido a olhar para outro lado, já não podia fingir ignorância. O escândalo não precisou de palavras. Sustentou-se na eloquência do evidente. A rainha Amestriz compreendeu o alcance do momento com uma clareza que gelava o ânimo. Sua reação não foi imediata nem impulsiva. Na lógica do poder antigo, a paciência era uma forma de força. A Amestriz sabia que enfrentar o rei de maneira direta teria enfraquecido sua posição. Sua autoridade se construía sobre o controle dos tempos e dos rituais. Antes de agir, devia assegurar-se de que cada passo reforçaria seu lugar e desfaria o de seus adversários. Os cronistas posteriores descreveram a rainha como uma figura temível, mas essa imagem costuma simplificar uma realidade mais complexa. A Amestriz não agia apenas por agravo pessoal. Em seu mundo, a humilhação da consorte real equivalia a uma fratura da ordem simbólica. Se a rainha perdesse seu lugar, a mensagem para a elite era devastadora. Nenhuma hierarquia estava a salvo. Sua resposta, portanto, devia restaurar um equilíbrio que já não existia. Enquanto isso, o rei começou a perceber o alcance de seu erro. O que havia imaginado como uma solução privada transformou-se em um problema público. Os conselheiros mediram suas palavras. O herdeiro tornou-se mais distante e a corte inteira se tensionou à espera de uma reação inevitável. Em contextos de poder absoluto, o perigo nem sempre surge do desafio externo, mas da acumulação de silêncios internos. Assim, o palácio entrou em uma fase nova e mais obscura. A verdade havia sido exposta sem necessidade de acusações formais. O símbolo havia cumprido sua função. Agora, o conflito se deslocava do âmbito do oculto para o do inevitável. A pergunta já não era quem sabia o quê, mas quem pagaria o preço de ter cruzado um limite que nunca deveria ter sido transpassado. A reação da rainha não se manifestou de imediato em palavras nem gestos visíveis. Na corte persa, a vingança raramente era impulsiva.
era arquitetada com a mesma precisão de uma cerimônia. A mestriz compreendia que a força não residia no arroubo, mas no uso inteligente das tradições. Sua autoridade se sustentava em rituais antigos que todos respeitavam, inclusive o rei. E entre eles, havia um especialmente poderoso: o dia em que a soberana podia pedir qualquer coisa e recebê-la sem objeções. Esse dia se aproximava, e com ele, uma oportunidade irreversível. Enquanto o palácio tentava recuperar uma aparência de normalidade, a tensão crescia sob a superfície. Os banquetes continuavam, as audiências eram realizadas e os mensageiros partiam para as províncias, mas o ambiente estava carregado de uma expectativa inquietante. Todos sabiam que a rainha havia visto o que não devia ver, e em um sistema onde a humilhação pública equivalia a uma ruptura da ordem, ninguém duvidava de que haveria consequências. A mestriz escolheu com cuidado o objetivo de sua ação. Não mirou diretamente o rei nem a jovem no centro do escândalo. Na lógica do poder persa, o castigo devia ser exemplar e, sobretudo, simbólico. Ao dirigir sua demanda à esposa de Macistes, a rainha não só apontava quem considerava responsável, mas enviava uma mensagem clara a toda a elite. A transgressão dos limites teria um custo que ninguém poderia ignorar. Não era uma questão de ciúmes pessoais, mas de restaurar uma hierarquia ferida. Quando chegou o dia assinalado, o palácio se preparou para uma celebração que, em aparência, devia reafirmar a generosidade do trono. Tradicionalmente, essas ocasiões serviam para conceder favores, liberar dívidas ou distribuir honras. No entanto, desta vez o ar era diferente. A petição da rainha, formulada com calma e sem elevar a voz, caiu como um silêncio pesado sobre os presentes. O rei, preso pela mesma tradição que lhe havia dado poder, não pôde recusar sem minar sua própria legitimidade. O que se seguiu não foi uma explosão imediata, mas uma série de decisões que transformaram uma disputa familiar em uma advertência pública. As fontes antigas descrevem o episódio com tons extremos, e muitos historiadores modernos advertem sobre possíveis exageros. Ainda assim, a mensagem essencial é clara. A rainha utilizou o peso do costume para impor um castigo destinado a apagar uma identidade social. No mundo antigo, perder o status equivalia a desaparecer do cenário político. A corte entendeu o significado sem necessidade de detalhes. Não se tratava de um ato isolado, mas de uma demonstração de autoridade. A humilhação convertida em exemplo tinha um propósito: dissuadir qualquer desafio futuro. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer proclamação. Ninguém celebrou, ninguém comentou. A festividade transformou-se em um lembrete de que o poder, quando se sente ameaçado, pode recorrer às suas tradições mais severas. Assim, o que havia começado como uma obsessão privada culminou em uma cena que marcou toda a dinastia. O equilíbrio foi restaurado apenas em aparência. Sob a superfície, a ferida permanecia aberta. O preço pago não encerrou o conflito, o deslocou para uma etapa ainda mais perigosa. No coração do império, a lealdade havia se quebrado, e o caminho para uma ruptura definitiva já estava traçado. As consequências não se limitaram ao interior do palácio. Quando uma sanção exemplar é executada no coração do poder, seu eco viaja mais rápido que qualquer mensageiro. Os nobres começaram a medir cada palavra, cada aliança, cada silêncio. A lição era clara. A família real já não era um refúgio de estabilidade, mas um terreno imprevisível, onde uma proximidade indevida podia arrastar gerações inteiras. Nesse clima, a confiança, o verdadeiro cimento do império, começou a se esfacelar. Macistes compreendeu que a mensagem não era dirigida apenas a uma pessoa, mas a ele mesmo. Irmão do rei, general provado e administrador eficiente, havia acreditado que a lealdade era suficiente para garantir proteção. A resposta que recebeu demonstrou o contrário. Em sistemas onde o poder se concentra em uma única figura,
a proximidade pode se converter em risco. A humilhação infligida à sua família transformou a obediência em amargura e a amargura em determinação. Não foi uma reação impulsiva, mas o resultado de uma certeza. A ordem que havia jurado servir já não existia. A história antiga costuma descrever este momento como o nascimento de uma ameaça. Não uma conspiração aberta, mas a possibilidade de uma ruptura maior. As províncias orientais, ricas e distantes, ofereciam um cenário propício para refúgio e apoio. Nelas, a autoridade do trono era sentida menos imediatamente, e um nome com sangue real podia convocar simpatias. Os cronistas gregos reconheceram o padrão. Quando a injustiça atinge um membro proeminente da dinastia, a periferia se torna a esperança. O rei, consciente do perigo, reagiu com rapidez. A experiência lhe havia ensinado que as ameaças não devem amadurecer. Antes que as lealdades se reordenassem e os boatos se convertessem em compromissos, decidiu agir. Não houve debates públicos nem tentativas de reconciliação prolongada. Na linguagem do poder absoluto, prevenir equivale a impor. O movimento foi apresentado como uma medida de segurança, uma ação destinada a preservar a unidade do império. O que se seguiu selou a ruptura definitiva. A eliminação de um ramo da família real não foi apenas uma decisão política, foi um gesto que alterou a percepção do trono. Se mesmo os laços de sangue podiam ser cortados em nome da ordem, que proteção restava para os demais? O medo substituiu a lealdade, e a prudência transformou-se em suspeita. O império, ainda vasto e poderoso, começou a olhar para si mesmo com desconfiança. Os historiadores posteriores interpretaram este episódio como uma advertência, não pela magnitude dos castigos, mas pela lógica que os sustentou. Quando as normas são aplicadas para encobrir erros privados e as tradições são usadas como armas, o resultado é uma estabilidade aparente e uma fragilidade profunda. A dinastia sobreviveu, mas ficou marcada por uma memória incômoda que ninguém queria evocar em voz alta. Assim, o escândalo que nasceu de um desejo não resolvido terminou redefinindo a relação entre poder e família. O império aprendeu, a um custo silencioso, que a autoridade sem limites claros pode devorar-se a si mesma. E embora os palácios continuassem de pé e os rituais prosseguissem, algo essencial havia sido perdido para sempre. A ilusão de que o trono era um espaço seguro mesmo para aqueles que estavam mais próximos dele. Com o passar dos anos, a lembrança desses acontecimentos não se dissipou. Transformou-se em boato, em advertência e em relato repetido com cautela. Na corte, ninguém precisava mencionar nomes para entender do que se falava. Bastava aludir a aquela crise para que o silêncio retornasse à sala. O reinado de Xerxes continuou, mas já não era percebido da mesma maneira. O brilho do poder permanecia intacto. A confiança não. Os escritores gregos, que observaram o império à distância e frequentemente com hostilidade, encontraram nessa história um material irresistível. Apresentaram-na como prova de uma decadência moral inevitável, como se o excesso e a desmedida fossem traços inerentes do mundo persa. No entanto, os historiadores modernos advertem que essas fontes misturam fatos com intenção política. O exagero servia para construir um contraste confortável. Um eles corrupto frente a um nós virtuoso. Mesmo assim, mesmo filtrando a propaganda, o padrão é inquietante. Não se tratou de um episódio isolado, mas de uma dinâmica recorrente em sistemas de poder concentrado. Quando a autoridade não encontra limites efetivos, os erros privados tendem a se converter em problemas públicos. As tradições, desenhadas para sustentar a ordem, podem ser utilizadas para ocultar ou legitimar decisões que a minam. Neste caso, o império não caiu por uma invasão externa, mas se debilitou por dentro, através de uma cadeia de silêncios, juramentos imprudentes e castigos exemplares. A figura de Artaínthe
frequentemente reduzida pelos relatos antigos a um símbolo de escândalo, merece uma leitura mais complexa. Foi uma peça em uma engrenagem que a superava, presa entre expectativas familiares, rituais inflexíveis e uma assimetria de poder impossível de equilibrar. Sua história revela uma verdade incômoda. Nos palácios antigos, como em muitas estruturas modernas, a proximidade do poder não garante proteção. Às vezes, a torna mais perigosa. A Mestris, por sua vez, ficou fixada na memória como uma rainha implacável. Mas mesmo sua figura pode ser entendida como produto de um sistema que exigia respostas extremas para preservar a autoridade. Em um mundo onde a humilhação pública equivalia a uma ruptura cósmica, restaurar a ordem requeria gestos que hoje resultam difíceis de aceitar. A história não a absolve nem a condena. A situa dentro de uma lógica que privilegiou a estabilidade sobre a compaixão. Ao final, a dinastia sobreviveu, mas o dano foi profundo. O medo se instalou onde antes havia lealdade, e a suspeita substituiu a confiança. O episódio se tornou uma lição transmitida em voz baixa. O poder absoluto, quando invade o âmbito íntimo, não só destrói relações, mas erode os próprios alicerces da autoridade. Esta é a herança silenciosa daquele escândalo. Não um relato de excessos para o entretenimento, mas uma advertência histórica que continua válida. Os impérios, antigos ou modernos, raramente desmoronam de uma vez. Mais frequentemente, esvaziam-se por dentro, enfraquecidos por decisões que ninguém se atreve a questionar até que já seja tarde demais. Com o tempo, a história foi se fechando como uma ferida que nunca termina de cicatrizar. O Império Persa continuou existindo, os rituais seguiram se repetindo e o trono manteve sua aparência de solidez. No entanto, para quem havia sido testemunha direta ou herdeiro daquele episódio, algo essencial havia mudado. A corte aprendeu que a estabilidade não dependia apenas de exércitos nem de riquezas, mas de limites que, uma vez cruzados, não podiam ser restabelecidos sem consequências profundas. O reinado de Xerxes ficou marcado por uma paradoxo incômoda. Por fora, era o soberano de um dos maiores impérios que a humanidade havia conhecido. Por dentro, sua autoridade havia ficado erodida por decisões que confundiram o desejo pessoal com o destino coletivo. Os nobres compreenderam que a proximidade do trono podia ser tão perigosa quanto a oposição aberta. Assim nasceu uma cultura de cautela extrema, onde a sobrevivência se baseava em antecipar as mudanças de humor do poder antes que na lealdade sincera. Os relatos que sobreviveram aos séculos transformaram esta história em símbolo. Para alguns, foi a prova de uma decadência inevitável. Para outros, uma advertência sobre os riscos do poder sem controle. A verdade histórica provavelmente se situa entre ambos os extremos. As fontes gregas exageraram, os silêncios persas ocultaram, e o tempo misturou fatos com interpretações. Mas o núcleo permanece. Uma cadeia de decisões privadas foi suficiente para alterar o equilíbrio de toda uma dinastia. De um olhar contemporâneo, o episódio ressoa com uma clareza inquietante. As estruturas hierárquicas, antigas ou modernas, mostram padrões similares quando a autoridade se concentra sem contrapesos. O silêncio de quem observa, a normalização do inapropriado e o uso de normas para proteger o poder, em vez de limitá-lo, não pertencem apenas ao passado. A história persa atua aqui como um espelho distante, mas reconhecível. A tragédia não reside unicamente nas sanções ou nas rupturas familiares, mas na perda gradual de confiança. Quando o medo substitui a convicção, o sistema continua funcionando, mas vazio. Os rituais se convertem em rotina, a lealdade em cálculo e a autoridade em algo que se obedece, mas já não se respeita. Esse é o dano mais duradouro, aquele que nem sempre aparece nas crônicas, mas que define o destino dos impérios. Assim conclui este relato. Não como uma história de escândalo, mas como uma advertência antiga. O poder que não reconhece limites
termina se voltando contra si mesmo. E quando isso ocorre, nem a riqueza, nem a tradição, nem a força militar bastam para restaurar o que se perdeu em silêncio. A história de Xerxes não nos fala apenas do passado, nos lembra, ainda hoje, que a verdadeira fragilidade do poder nasce quando ninguém se atreve a dizer que não.